Já estamos em dezembro. E quando pensamos em dezembro, o que pensamos? Natal! Finalmente está chegando o Natal. E hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre a simbologia do Natal. E tenho certeza que algumas coisas você não conhece ou nunca ouviu falar. Então já deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos nessa. Saudações exploradores, bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada descoberta. Aqui narrando, Gabriel Rocha. Quando falamos em Natal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Papai Noel? Não, claro que não. É o nascimento de Cristo. Entretanto, essa data de Natal, assim como outras datas, por exemplo, Pentecoste, a própria Páscoa, na verdade, são datas que já existiam antes do cristianismo. E agora, devido à igreja, são associados a eventos cristãos para os cristãos. O Natal marcava o início do inverno e o dia mais curto do ano. A partir desse dia, o sol voltaria a cada dia aparecer mais no céu. Várias culturas usavam essa data para algum tipo de comemoração, justamente para comemorar a volta do sol. Na Roma antiga, por exemplo, existia uma festividade em homenagem ao deus Saturno. Nesse período, inclusive, com trocas de presentes e enfeites de casas. No dia 25 se celebrava o deus Sol Invictus, em virtude à força do Sol, quando os dias, a partir daquele dia, começariam a se alongar novamente. Então, o que acontece? Essas datas já existiam em tradições de outras culturas, e a igreja, por exemplo, a religião cristã chama essas outras religiões de pagãs, ou seja, então já existiam eventos ou festivos pagãos nessas datas, e o que a igreja quis fazer é desassociar esses eventos pagãos e passar a associar a um evento cristão, porque seria muito difícil tirar as pessoas ou proibir as pessoas de realizarem esses tipos de eventos ou ritos de outras religiões, pura e simplesmente por força bruta. Então, o que, que ela faz? Ela coloca um devido festivo da própria igreja naquela mesma data que, pronto, se alguém passar ali, por exemplo, e ver alguém comemorando, não vai associar, olha, a quantidade de pagões que tem. Não, o que está fazendo? Não se sabe. E agora, oficialmente, é uma data cristã, então estão também a celebrar esse evento cristão. Então foi o jeito mais fácil da igreja criar uma ressignificância para essas datas que já existiam. E se a gente parar para pensar, por exemplo, não há indícios que Jesus tenha nascido no inverno. Mas assim, não faz sentido a gente pensar, por exemplo, que Deus nasceu no inverno, porque tem passagens, por exemplo, que diz que Jesus, no dia do seu nascimento, os pastores estavam a pastorear à noite. E a gente sabe que à noite é um clima muito frio e não faz sentido as ovelhas e os pastores ficarem andando à noite. E a gente sabe que no hemisfério norte o inverno é justamente em dezembro. Então isso prova que Jesus, na verdade, nasceu em outra época, mas se utilizou dessa data justamente para fazer todo esse trâmite de tirar, desassociar aquela ideia de ser um evento pagão e passar a ser o nascimento de Cristo. Mas de fato, várias religiões e várias culturas também cultuavam esse mesmo dia, esse 25 de dezembro. Outro simbolismo aqui é a própria árvore de Natal. Primeiro, vamos ao caso. Quando se fala de Brasil, não faz sentido nenhum ter o pinheiro como a representatividade do Natal. O pinheiro se dá por quê? Porque estamos no período de inverno, após o outono, onde as árvores já poucas possuem folha e o pinheiro é uma que se mantém com suas folhas. Então, se conseguia enfeitá-las, ficaria bonito o contraste de verde, do vermelho da representatividade das maçãs. E essa representatividade vem de pré-cristianismo, principalmente a cultura nórdica. De fato, lá é muito frio, lá os pinheiros são grande parte do que decora em meio àquela toda imensidão branco, mas para manter a tradição universal, a gente até hoje utiliza, e o cristianismo utiliza da árvore, acrescentando o presépio, e assim consegue associar essa cultura, associar esse novo jeito de rituar algo ao cristianismo. Outro fato muito curioso, e que é uma coincidência absurda, é que em todas essas culturas existe uma figura similar ao Papai Noel. Por exemplo, os nórdicos acreditavam sim em um ser que vinha muito generoso, bondoso, que dava, que presenteava as pessoas. Inclusive essa ideia de dar presente vem
dessa cultura nórdica dos vikings. E não faz sentido nenhum, por exemplo, quando a gente pensa no Natal, o nascimento de Cristo. Se é Cristo nasceu, por que a gente recebe presente? Não deveria ser ele? Não faz muito sentido, mas pronto. É a apropriação ali da cultura, que se mantém aquela tradição e se chama de cristão agora. Mas em várias outras culturas também existe um serviço associado ao presente. E a Igreja Católica, então, precisava achar uma figura para substituir esse tal ser místico presenteador do Natal. E encontrou essa figura no bispo São Nicolau de Mira, que nasceu de uma família rica na Turquia e tinha como costume fazer doações anônimas às pessoas mais pobres. E até surgiu uma história de que, para salvar 3 mulheres que iriam virar prostituta, pois o pai não tinha condições de pagar os dotes delas, São Nicolau jogou o dinheiro pela chaminé. Talvez essa história seja só para vincular a cultura do Papai Noel a São Nicolau. Só que de fato é que geralmente esse ser místico, o Papai Noel, ele tinha vestes verdes, usava gorro, ou seja, roupas quentes para se abrigar do frio, o que não faz sentido, por exemplo, nenhum no Brasil também, porque Papai Noel de gorro em pleno verão, porque roupa de manga longa, porque bota, enfim, apropriação de cultura. Mas a cultura ocidental revolucionou essa ideia de Papai Noel justamente por causa da Coca-Cola. Coca-Cola, no meado da década de 70, cria uma propaganda publicitária com o Papai Noel vestido de vermelho, que são as cores da Coca-Cola, e isso se populariza para o mundo inteiro e todo mundo utiliza essa mesma referência de Papai Noel vestindo vermelho. Isso fixou na mente das pessoas, fixou em todas as propagandas e hoje é essa imagem que a gente conhece do Papai Noel. Mas de fato a cultura americana tende a fazer muito isso, principalmente no Natal. A gente consegue ver, por exemplo, a ideia de frio, a gente decorar a nossa árvore de Natal com bonecos de neve, com coisas referentes a frios, com alcaçuz, com nós, enfim, coisas assim que remetem ao inverno. Até a ideia de Natal, a gente começa a ver aqueles filmes e ser induzido que é frio, é neve. Outra curiosidade também é que geralmente acreditamos que o Papai Noel mora no Polo Norte. Entretanto, na cultura nórdica, que repara bem que a cultura nórdica é bem referenciada no Natal, para os nórdicos, o Papai Noel vive na Finlândia. E isso é um fato curioso, porque em Penedo, no Brasil, existe uma colônia de finlandeses. E eles criaram lá uma casa que dizem ser a casa de veraneio do Papai Noel. Por isso, se tiver oportunidade, vai lá conhecer Penedo no Natal, vai gostar das iluminações, vai estar um clima quentinho. Sugestão. E se continuarmos aqui nossa reflexão, por exemplo, a questão da chaminé, no Brasil não se tem costume de ter chaminé, nem tem por que existir uma chaminé dentro de casa, não tem por que ter lareira. A maioria das grandes cidades são quentes em dezembro, talvez numa região mais montanhosa possua frio, mas não faz sentido nas casas terem chaminé, e ainda assim a cultura da chaminé, a cultura da meia na porta, na meia na janela, e até a nomenclatura do Papai Noel muda de acordo com algumas culturas. No Brasil, de fato, é Papai Noel, em Portugal já chama de Pai Natal, e já nos Estados Unidos, por exemplo, chama de Santa Claus, que é justamente o santo em que a igreja escolheu para ser o representante do Papai Noel dessa cultura. Meio que vamos procurar alguém que tenha traços, essas características que o Papai Noel possui, essa figura mística possui, e que esteja associado também a dar presentes, enfim, e encontraram São Nicolau, que é o Santa Claus em inglês, e pronto. Nos Estados Unidos possui o nome do santo, não Papai Noel, não um ser místico. Outro símbolo muito presente é a estrela de Belém. Costumamos enfeitar, por exemplo, o topo da nossa árvore de Natal. A gente consegue ver isso como enfeite também nas ruas. E a estrela de Belém, ela é uma mensagem profética que diziam que ia ter sinais no céu na aparição do Messias, isso já no Antigo Testamento, onde as pessoas conseguiriam identificar o nascimento de Jesus e a região do seu nascimento. E isso, por exemplo, foi o guia para os Reis Magos. O fato curioso também é que a gente costuma dizer que são 3 Reis Magos, mas a gente não sabe quantos foram e quais foram. E sequer eram reis, na verdade, eram magos, eram grandes sábios,
provavelmente a pessoas ligadas à astronomia. E por que fala que eram 3 magos? Porque foram dados 3 presentes, então as pessoas associam cada presente a uma pessoa. E o que seria essa estrela? Bom, isso é muito difícil responder. É de costume ouvir muito falar que se tratava do cometa Halley. Isso poderia ser sim uma evidência. Entretanto, estudos realizados mostraram que, na verdade, o cometa Halley passou 11 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, não foi o cometa Halley. E isso poderia ser uma justificativa, porque o cometa Halley dá para se ver durante meses, fica um rastro da cauda do cometa. Outra ideia que a gente pode pensar é a conjunção de Júpiter e Saturno. Isso causa, assim, por as duas estrelas, os dois planetas vão estar muito próximos, e isso causa um efeito com a atmosfera, a posição da Lua, enfim, isso causa um efeito que destona do céu um pouco e poderia caracterizar algo diferente no céu. E isso, de fato, pode ter acontecido na época, até por cálculos justificam que pode ter ocorrido desses dois planetas se alinharem. E por último, a outra hipótese é uma explosão de supernova, ou seja, uma estrela muito longe, provavelmente invisível, mas que entrou no processo de explosão, e isso é um evento também que pode demorar semanas e meses. A estrela aumenta absurdamente de tamanho e poderia ter o mesmo brilho, por exemplo, de uma lua, mesmo estando muito distante. Não o tamanho, mas o mesmo brilho. Isso sim poderia justificar algo diferente no céu, algum sinal. Outro fato curioso é que, se analisarmos bem, Jesus não nasceu no ano 1. A divisão da história com o nascimento de Jesus foi adotada alguns séculos depois do nascimento de Cristo pelo monge Dionísio no século V, onde ele tentou calcular exatamente a data do nascimento. Mas os cálculos históricos e bíblicos sugerem que o nascimento de Jesus não ocorreu exatamente nesse ano. Historicamente, Jesus nasceu 4 ou 6 anos antes. O Evangelho de Mateus menciona que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, e o que se sabe é que Herodes morreu precisamente no ano de 4 a.C. Bom, e assim nós temos várias coisas curiosas em relação ao Natal. E já que você gosta de curiosidade, indico aqui mais um vídeo que é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então já clique aqui, entre nesse vídeo e vamos mais uma jornada de conhecimento. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel, câmbio, desligo.